Boa noite, irmãos. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor seja sobre nós. Hoje nós estamos no tempo mais alegre de culto. Nos outros domingos a gente olhava para a câmera, mas quando a gente olhava os bancos da igreja vazios, era muito triste. Mas hoje nosso coração se alegra por poder estar presencialmente com os nossos irmãos e online também com aqueles que não puderam estar aqui. Que o Senhor esteja no meio de nós, que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, o culto do povo do Senhor. Convido você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no Salmo 34. Salmo 34. Nós vamos fazer a leitura de forma responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos os pares. Provai que o Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado.
Vamos repetir os versículos 18 e 19? 18 e 19. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas livra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Feche seus olhos, consagre ao Senhor o seu culto nessa noite, seu louvor, sua adoração. Peça ao Senhor para falar com você. Se porventura você ainda não confessou os seus pecados ao Senhor, não pediu mesmo ao Senhor para limpar seu coração e a sua mente, esse é o tempo de você fazer, para que com mãos limpas, coração limpo, nós possamos entrar nos santos dos santos, diante de um Deus que é santo, e dar a Ele a nossa adoração. Vamos orar. Deus, nós glorificamos ao Senhor, ó Pai, nesta noite, ó Deus, noite do qual o Senhor preparou para nós, um dia do qual o Senhor, ó Pai, havia escrito, ó Pai, antes da fundação do mundo, ó Pai, e o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite para glorificar o nome do Senhor. Assim como o Senhor permitiu que muitos, ó Pai, estivessem cá para também exaltar e engrandecer o nome do Senhor, ó Deus. Deus, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é excelso, ó Deus. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, é o nosso Deus, o único Deus, aquele Deus, ó Pai, que derrama sobre nós a fonte de águas vivas, aquele Deus, ó Pai, que tem nos abençoado, que tem nos guardado, tem olhado para o teu povo, tem ouvido, ó Pai, o clamor do teu povo. E Deus, nós glorificamos porque nós sabemos, ó Pai, que apesar de toda a situação, o Senhor continua no trono, o Senhor continua sendo soberano, o Senhor continua no controle de todas as coisas. Apesar que aos nossos olhos humanos, ó Pai, muitas vezes a gente não vê saída, a gente não vê solução, mas nós cremos que o nosso Deus é o Deus de solução, o nosso Deus é o Deus de resposta, o nosso Deus é aquele que dirige nossos passos, porque a palavra do Senhor diz, ó Pai, que o Senhor olha para o teu povo, o Senhor ouve o clamor do teu povo e o Senhor dá a resposta, ó Pai. Deus, nos ensina, Pai, a ouvir o Senhor no silêncio, nos aprenda, que nós possamos aprender a ouvir o Senhor em qualquer situação e que os nossos pés não venham ser, ó Pai, andar de qualquer jeito, de qualquer lado no caminho do Senhor, mas nossos passos possam seguir firmes no caminho do Senhor, porque é o único caminho que nos leva, que nos levará, ó Pai, aquele, ó Pai, que morreu por nós, aquele, ó Pai, que ressuscitou por nós, ó Deus, aquele que levou sobre si nossas dores e as nossas aflições. Então nós estamos aqui, ó Pai, unicamente, o único intuito, ó Pai, de glorificar o nome do Senhor, que todo o nosso eu agora possa ser caído por terra, mas que aqui nessa noite, o único, ó Pai, que venha ser glorificado seja o Senhor. E nós tenhamos, ó Pai, nessa noite, o coração quebrantado, o coração refugido diante do Senhor, ó Pai, sabendo que o Senhor é o único merecedor de toda adoração, ó Deus. Deus, conduza esse culto nessa noite, ó Deus. Conduza, ó Pai, os nossos louvores, conduza a palavra, venha falar ao nosso coração aquilo que o Senhor preparou para nós. E neste momento, nossos ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir tudo aquilo que o Senhor, Pai, preparou para nós. E que nós possamos sair daqui dessa noite edificados, ó Pai, possamos sair dessa noite cheios do Espírito Santo do Senhor. E também, Deus, venhamos praticar tudo aquilo que o Senhor vier, ó Pai, nos ensinar nessa noite, ó Deus. Glorificamos o nome do Senhor pelo nosso ministério de louvor, glorificamos ao Senhor, Deus, pela vida do nosso pastor, glorificamos ao Senhor por cada vida aqui presente e cada irmão, ó Pai, que está na sua casa, ó Pai. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é o Deus de milagres. Se for a vontade do Senhor, opera milagres nessa noite. Faça realmente, ó Pai, indignado, Senhor, ó Pai, vir, ó Pai, adentrar aqui nessa igreja, assim como todos os lares. Que a glória do Senhor possa ser manifesta, porque nós glorificamos um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus, ó Pai, o único que nos leva, ó Pai, ao caminho da salvação, ó Deus. Nós glorificamos o Senhor nessa noite. Receba o nosso louvor, receba o nosso culto, receba a nossa adoração como cheiro suave, ó Deus, nas suas narinas. Que nós possamos nessa noite, ó Pai, com o coração quebrantado, expressar, ó Deus, toda a nossa adoração ao Senhor, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que é muito pouco para tudo aquilo que o Senhor é, mas Deus, receba a nossa vida, que é algo mais precioso que o Senhor nos deu, mas entregamos ela também ao Senhor, ó Deus.
nos conduza, Pai, nessa noite. Possa ser uma noite de festa, uma noite de adoração, uma noite, Pai, de quebrantamento, uma de transformação, ó Deus. Que quem estiver, ó Pai, ouvindo esse culto, quem estiver assistindo esse culto, venha, Pai, receber a porção do Senhor, uma porção de bênção vinda do Senhor, ó Deus. Nós glorificamos o Senhor, ó Pai, e te exaltamos, ó Pai, e oramos em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Você que veio preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, durante o louvor, você também pode trazer e depositar no gasofilácio. Vamos louvar. Só Ele é Senhor, só Ele é Salvador. Glória a Deus. Porque dos pecados Ele nos livrou. Glória a Deus. Do pecado Ele nos limpou, das trevas Ele nos salvou. Não há presente, não há dádiva maior do que sermos do Senhor, do que pertencermos a Ele, do que termos sido salvos pelo Senhor. Você pode fazer uma oração de gratidão ao Senhor, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te chamou pelo teu nome. Ele disse: você é meu, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Jesus disse: as minhas ovelhas ninguém pode as arrebatar das minhas mãos. Elas são minhas, elas são compradas. Eu derramei o meu sangue, eu as limpei, eu as salvei. Elas são minhas, elas me pertencem. Obrigada, Jesus, por tão grande salvação. Obrigada por tão grande amor derramado sobre nós. O Senhor nos amou quando nós éramos inimigos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome. Ele nunca muda, Ele nunca muda. Ele é constante em todos os seus caminhos. Aleluia. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele não muda. Nele não há variação, não há sombra de mudança. Ele é eterno, Ele é grandioso, Ele é poderoso. Aleluia. Nós vamos cantar um último louvor antes da palavra. Se chama Oceanos. Já cantamos aqui na igreja algumas vezes. E esse louvor faz referência ao episódio em que Pedro é convidado por Jesus a caminhar sobre as águas. E enquanto ele caminha, ele repara na força do vento e ele começa a afundar. E Jesus, bondosamente, levanta Pedro e não o permite morrer afogado.
Eu deixei esse louvor antes da palavra, exatamente porque Pedro ele andou debaixo da palavra de Jesus. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas, leva-me mais fundo do que já estive, e a fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Aleluia. E tu és Glória a Deus. Obrigada, Deus, por esse tempo de adoração. Que seja aceitável ao Senhor, porque é com todo o nosso coração que dedicamos. E agora nós pedimos a Deus, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Graça, paz, misericórdia seja sobre nós em Cristo Jesus. Amém? Nossa, mas vocês estão muito desanimados. Amém? Graças a Deus. Mais um domingo que o Senhor nos permite estarmos juntos. Não tão juntos quanto a gente gosta. Um esfregando o cotovelo no outro. Não era assim. Meio que de longe ainda, em distanciamento. Mas ainda assim já tem sido bom estarmos juntos na casa do Senhor. Bom ver a Eliana hoje, junto com o Júnior, nossos Covids que foram curados, graças a Deus. Bom ver aqueles que receberam ao longo desse tempo a graça da cura, quando nós invocamos e gritamos por socorro. Bom ver os nossos pequeninos, que mesmo sem culto infantil, permanecem conosco dentro da igreja, cultuando a Deus. Se não tem culto para os pequeninos, eles permanecem assentadinhos. Eles não têm tanta captação quanto a gente de atenção. Para a gente já é difícil, para eles um pouquinho mais. Mas o Senhor tem usado de graça e de misericórdia, que eles têm permanecido tranquilamente, quietinho no cantinho deles, também servindo o Senhor. Antes da gente ler as Escrituras e receber aquilo que Deus quer falar comigo e com você nessa noite, eu queria apenas que você escutasse aquilo que você acabou de declarar nessa noite. Eu tenho dificuldade de, às vezes, cantar e conseguir raciocinar ao mesmo tempo. Por isso vocês já devem ter observado que dia de terça e dia de quinta eu escolho as músicas mais lentas, porque dá tempo de eu cantar e raciocinar. Porque se for uma música mais agitada, ou eu raciocino antes ou depois daquilo que eu cantei. Então, geralmente, o que eu escolho são músicas mais lentas, né, Jaque? Quem nos separará do amor de Deus? Eu sei que foi pago um alto preço ao único, e a gente é meio que da velha guarda. Eu e Jaque somos meio que naftalinas. Mas eu queria que você escutasse aquilo que você acabou de declarar. E eu não sei se você conseguiu perceber, mas aquilo que você declarou é exatamente partes, trechos das Escrituras. No final, o louvor nos impulsiona a uma oração desafiante. Guia-me a um lugar de intimidade, de mais profundidade, e se for necessário sair do barco, pode contar comigo que eu vou sair. Mas antes da oração desafiante, você cantou assim: tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, o Senhor não vai falhar.
Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se contudo o mar crescer, somente em ti descansarei. Porque em Cantares nós aprendemos: o meu amado é meu e eu sou dele. E aí nós oramos de maneira desafiadora: guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Nós já oramos, clamando para que o Espírito do Senhor falasse ao nosso coração nessa noite. Por isso, nesse instante, abra as Escrituras no livro do profeta Ageu, que tem sido nosso companheiro, nosso profeta menor, nosso companheiro desde semana passada, quando o Senhor tem ministrado ao nosso coração, tem nos guiado, instruído a toda a verdade, e de maneira bem espremida, tem nos levado a experimentar coisas extraordinárias, desde que haja disposição no meu coração e no seu coração. Livro do profeta Ageu, no capítulo 2, nós vamos ler agora do verso 10 até o verso 19. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, do verso 10 até o verso 19. Acompanhe a leitura, por gentileza, na sua Bíblia. Pegue o seu lápis, sua caneta e destaque algumas expressões que continuam sendo repetitivas. Ageu capítulo 2, do verso 10 ao 19, nos diz assim a palavra do Senhor: Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: E se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: Ficará imunda. Leia comigo 14. Então prosseguiu Ageu: Assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferece, tudo é imundo. Preste atenção. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, mas havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Feche os seus olhos e vamos juntos orar ao Senhor. Ó Deus, nós já temos recebido a palavra do Senhor. E tem sido desafiante ouvir o Senhor, não apenas entender, mas colocar em prática aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor. A porção dessa noite, novamente, ela trará confronto ao nosso coração, à nossa vida espiritual, mas um confronto saudável, produtivo, com a intenção de produzir dentro de nós fruto digno de arrependimento para a glória do Senhor. Fruto que aperfeiçoe o nosso caráter, que modifique a nossa história e que pela graça do Senhor nos conduza ao crescimento, ao amadurecimento, ao aperfeiçoamento
e a um resgate melhor da imagem da semelhança de Cristo, de maneira que consigamos refletir melhor a glória do Senhor. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor continue sendo desafiante ao nosso coração, mas que ela produza para a glória do Teu nome coisas novas dentro da nossa vida, de maneira individual, naqueles que nos assistem nessa noite dentro da sua casa, cultuando o nome do Senhor, aqueles que estão no trabalho também cultuando, a igreja do Senhor presente nessa noite. Nós precisamos, nós queremos e nós almejamos ouvir o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Como disse Samuel e como já foi dito nessa noite, fale, ó Deus, porque o Teu servo, fala, ó Deus, porque a Tua igreja te ouve neste lugar, em Cristo Jesus. Amém e amém. 2 meses e alguns dias se passaram da primeira profecia de Ageu, e o Senhor novamente fala com o seu povo. E aí eu ressalto os seus olhos novamente, quando o verso 10 diz assim: veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Ageu sempre faz questão de dizer, aliás, não o profeta Ageu, mas Deus, por meio do seu Espírito, direciona Ageu a sempre declarar de que a profecia não parte da mente do profeta Ageu. A profecia não é uma elucidação humana. Aquilo que Ageu anuncia, aquilo que Ageu coloca diante dos ouvidos do povo do Senhor de Israel, o povo que retornou do cativeiro babilônico com o desafio de reconstruir o templo do Senhor, mas o templo que estava parado, o esqueleto havia deixado de lado. A palavra não era de Ageu, a palavra continuava sendo do Senhor. Ageu, na verdade, apenas era o intermédio, apenas era o instrutor, apenas era o vaso, apenas era o vaso nas mãos do oleiro para que o Senhor o usasse. Dentro disso, na primeira mensagem que nós acompanhamos no primeiro capítulo, o Senhor diz assim por 2 vezes. Volte os seus olhos por gentileza. Em Ageu capítulo 1, no verso 5 e no verso 7. Por 2 vezes o Senhor diz a mesma coisa. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. A primeira mensagem é uma mensagem de exortação. Considerem o passado de vocês. E nós já dissemos isso, que considerar significa avalie, medite, reflite sobre o passado de vocês. Mas ao olharem pelo retrovisor da vida, percebam como que vocês foram abundantemente abençoados pelo Senhor. Enxerguem o presente de vocês, a escassez, a fartura, a miséria, tanto espiritual quanto física, que há no meio de vocês. Mas ao olharem para trás e ao refletirem sobre os erros do passado, voltem para o aprisco graciosamente. A segunda mensagem, o Senhor diz assim: eu estou com vocês. Ageu capítulo 1, verso 13. Eu sou convosco, diz o Senhor. Na palavra de hoje pela manhã, por 3 vezes, melhor dizendo, do capítulo 2, de 1 a 9, por 3 vezes o Senhor fala: seja forte Zorobabel, seja forte Josué, mas seja forte todo o povo do Senhor. No capítulo 1, de 12 a 15, o Senhor traz um encorajamento: eu estou no meio de vocês. Agora a palavra continua sendo de encorajamento. Entretanto, nós dissemos isso hoje pela manhã, junto com o encorajamento, o Senhor diz assim: seja forte você que é governador, seja forte você líder espiritual, seja forte todo o povo do Senhor, mas trabalhai. O povo dizia assim: Senhor, como que nós vamos reconstruir o templo se há escassez? Como nós vamos reconstruir o templo se os inimigos se levantaram contra nós? Como que nós vamos reconstruir se não há matéria-prima? E aí Deus fala assim: não há matéria-prima porque aquilo que Ciro disponibilizou junto com as outras nações estão lá nas casas apaineladas. Mas eu estou dizendo para vocês: eu estou com vocês, e se eu estou, haverá proteção e provisão. Se eu estou, sejam fortes, sejam fortes, sejam fortes, e arregassem as mãos e trabalhem, arregassem as mangas e coloquem a mão no arado, porque se eu estou com vocês, eu vou prover, eu vou proteger e eu vou dar o socorro que é necessário. Entretanto, os idosos, o Adinho, a Alcineia, Dona Silvia, Dorcas, Osíris, seu Arialdo, Judite não,
eles começavam a chorar, porque ao olhar para o templo, para o esqueleto, eles diziam assim: o que é esse esqueleto diante do templo que nós vivemos há alguns anos atrás? Só que a palavra do Senhor fala assim: de fato esse esqueleto, ele é minúsculo. De fato, os bens materiais que serão empregados nesse novo templo não se comparam com a formosura, com o porte, com a beleza, com o resplendor que tinha o primeiro templo dedicado por Salomão. Entretanto, o Senhor fala assim em Ageu 2, verso 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira, e neste lugar eu darei a vocês a paz. O Senhor está dizendo verdadeiramente: o templo não se compara com a majestade, com o glamour que existia do primeiro templo. Mas mesmo que o templo seja pequenino, eu estarei no meio de vocês. E neste lugar haverá shalom. Nesse lugar eu darei a paz. O templo precisava ser reconstruído. O templo estava em reconstrução. Mas acontece que de 10 a 19 Deus fala assim: o templo dentro em breve ficará pronto, mas vocês não estão preparados para entrar dentro da casa do Senhor. Quando Deus chamou Moisés no deserto, lembra-se qual foi a ordem que Deus deu a Moisés? A sarça pegava fogo e não se consumia. Moisés chegou pertinho para ver, e qual foi a palavra do Senhor? Tire as sandálias, porque no lugar onde você está é terra santa. Quando Josué ia atravessar o povo com o rio Jordão, o Senhor disse assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O templo ficaria pronto, o templo seria consagrado, mas acontece que o povo não estava preparado para pisar no santo lugar. O templo seria edificado, os muros seriam reconstruídos, mas havia imundícia no meio do povo do Senhor. E aí eu quero começar com vocês, citando uma citação do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz assim: o Senhor não pode aceitar ofertas sem antes aceitar o adorador. A vida do adorador recomenda a oferta. Deus está mais interessado no que somos do que no fazemos. Deus não busca adoração, Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor não aceita a oferta sem antes aceitar o adorador. Por isso que se eu estiver em débito com alguém espiritualmente, se eu estiver em conflito espiritual, eu não posso depositar o meu dízimo, porque ele será oferta desagradável aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor fala assim de 10 a 19: o templo será reconstruído, mas para que o fogo desça novamente, é necessário que as mãos estejam purificadas e limpamente de vocês. Daí no verso 11, leia comigo por gentileza, Ageu capítulo 2, versículo 11, vamos juntos? Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Ageu era profeta, ele apenas recebia a palavra e ele anunciava. Se há algo que precisa ser perguntado a respeito da lei, não era Ageu, ele era profeta. Qualquer dúvida ou quaisquer dúvidas deveriam ser esclarecidas com o sacerdote, aquele que era líder espiritual, aquele que tinha autoridade espiritual sobre o povo de Deus. E aí Deus usa uma parábola. Deus fala assim: pergunte ao sacerdote, se houver carne na orla da veste do sacerdote, e se ele tocar no pão, se ele tocar em qualquer outro mantimento, a carne que está na orla do sacerdote, a carne que é santa, e a veste do sacerdote que é santa, poderá santificar o pão, a outra carne, alguma pessoa ou o mantimento? E aí o sacerdote disse assim: não dá para santificar. Então vamos uma segunda pergunta e uma parábola. Se alguém estiver imundo, tocou no corpo morto, em um cadáver, em um defunto, se ele tocar em alguma outra coisa, esta coisa ficará imunda? O sacerdote disse assim: sim, ficará imunda. Sabe o que eu aprendo de cara com o verso 12 e com o verso 13? É de que a minha santidade e a sua santidade, ela é intransferível.
Entretanto, a nossa imundícia, a laranja podre dentro do saco, ela danifica, ela estraga o saco inteiro. Talvez você diga assim: puxa vida, eu me esforço em caminhar em novidade de vida. E a Bíblia diz de que a minha santidade não santifica ninguém, mas se a minha imundícia ela torna alguma outra coisa imunda, as Escrituras são claras. A nossa santidade ela é intransferível, mas a nossa imundícia ela danifica todo o corpo. Por isso Paulo diz assim: se o dedo mínimo, o dedo mindinho, estiver doente, quando você deu aquela topada no sofá, quando você foi virar na sua sala, todo o seu corpo sofrerá. Se alguém estiver doente, todo o corpo vai sentir. Se alguém estiver com pecado oculto, ou tentando esconder pecado, toda a igreja perderá. Toda a igreja será danificada. Por isso a necessidade de mãos limpas no rebanho do Senhor. Mas talvez você diga assim: pastor, mas isso é injusto. Se você acha que é injusto, discuta com Deus. Porque as Escrituras elas são claras em falar de que a orla do sacerdote poderia ser santa, mas quando ele tocasse qualquer coisa, nada seria santificado. Entretanto, as mãos imundas seriam suficientes para tornar imundo todas as coisas. Lembra-se do templo? O templo estava em ruínas. O verso de número 14 diz assim: então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. O templo que estava em ruínas era como se fosse um cadáver, um defunto, um corpo em decomposição no meio do povo do Senhor. E aí talvez você diga assim: mas pastor, só por causa de um templo? Sim, por causa de um templo, porque o templo naquela época simbolizava a presença de Deus. Aquele templo simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Por isso rejeitar a reconstrução, se tornar negligente e omisso em participar da reconstrução do templo, significa olhar para Deus e falar assim: eu pouco me importo com a presença do Senhor, tanto faz como tanto fez ter ou não a presença do Senhor no meio do nosso povo. Por isso o templo que estava em ruínas simbolizava um esqueleto, simbolizava podridão, simbolizava miséria, simbolizava um corpo em decomposição. Por isso, enquanto o templo não fosse retomado, o povo continuaria sob disciplina, desgraça, castigo e maldição. Apenas por causa de uma negligência, mas talvez possamos dizer uma grande negligência, se é que dá para a gente colocar tamanhos de pecados, porque o templo ele simbolizava, ele tipificava de que a presença do Senhor estava no meio do seu povo. E aí a gente há de concordar de que se a gente não tiver a presença do Senhor, qualquer coisa que a gente faz nunca caminhará em conformidade de forma próspera e abundante. Por isso, lá no verso 17, o Senhor fala assim do capítulo 2: eu feri vocês com queimaduras, com ferrugem e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. Ou seja, tudo que vocês fazem, tudo que o povo fazia, tudo era imundo, tudo estava contaminado, tudo era desprezado, tudo era desprezível aos olhos do Senhor. A primeira coisa que eu enxergo dentro desse texto me faz pensar muito na realidade que nós estamos vivendo do Covid. O Júnior pegou Covid primeiro na casa dele e imediatamente fica no seu quarto. A Eliane e as crianças ficaram em qualquer outro cômodo, mas você fica lá no seu cantinho. Entre aspas, a imundícia do Júnior, o Covid, contaminava a casa inteira se ele estivesse em contato. Mas a saúde da Eliana, do Júnior, da Eliana, do Eduardo e da Júlia não era transferível para o Júnior. Consegue entender? A imundícia do Júnior, a enfermidade dele, era transferível para a sua casa inteira. Por isso, todos se excluíram. O Júnior ficou isolado no cantinho dele. Mas é engraçado porque a saúde da dona da casa e dos filhos não eram transferíveis para o Júnior. O espirro do Júnior era suficiente para espalhar, para desgraçar com vírus a família inteira. Mas a saúde dos três não era capaz de gerar cura naquele que estava moribundo.
As Escrituras, elas me ensinam de que o meu pecado em oculto, a minha imundícia escondida, o meu pecado de estimação, as minhas negligências e as minhas omissões espirituais, elas não são pedra de tropeço apenas para a minha individualidade com o Senhor. Elas continuam sendo pedras de tropeço para a igreja de Cristo Jesus. Elas emperram o crescimento da igreja de Cristo Jesus. E aí algumas vezes a gente fala assim: meu Deus, por que a igreja não cresce? Meu Deus, por que o cristianismo não cresce? Talvez não seja porque a gente não tenha feito tantas obras. Talvez sejam porque os nossos pecados ocultos ou a nossa vida relaxada espiritual esteja maculando ou tornando imunda as nossas obras, de maneira que as obras que estão contaminadas e mortas, elas não são capazes de gerar vida alguma. Afinal de contas, o moribundo, o doente, o enfermo, ele precisa do socorro de alguém. Ele não consegue expressar, ele não gera vida alguma. Por isso que a salvação é pela graça, porque Paulo diz assim: vocês estavam mortos em delitos e pecados, mas o Senhor deu vida a vocês. Pela graça, então, vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom do Senhor. A primeira coisa que eu enxergo, então, dentro desse texto, está relacionada com o verso 15, quando o texto diz assim: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Sabe aqueles momentos que você às vezes olha para a sua vida e fala assim: eu não consigo entender como que o fulano prospera tanto e eu não prospero. Eu não consigo entender como que o fulano é tão bem sucedido em tudo quanto faz e eu não consigo caminhar para frente. A ordem então é: considere. A ordem é: reflita. A ordem é: avalie. Sabe por quê? O texto me leva a enxergar de que eu não posso partir sem antes refletir. Eu não posso continuar a caminhada sem antes considerar a maneira como estou vivendo. Logicamente que pode ser de que o seu vizinho, o seu irmão em Cristo, ele prospere muito mais do que você, porque era da vontade de Deus e soberania. Às vezes os ímpios, como diz o Salmo 73, prosperam muito mais do que os crentes em Cristo Jesus, e é da vontade de Deus. A nossa satisfação e suficiência não está na provisão de bem-estar em ter a Cristo. Por isso Davi diz: o Senhor é meu pastor e isso me basta, é o suficiente. Mas pode acontecer que às vezes as coisas estejam emperradas, não estejam caminhando, as coisas não estejam deslanchando, porque algo dentro de mim precisa ser retratado, considerado, modificado, curado, transformado. Talvez a ferida precisa ser espremida. E aí isso daí não dá para a gente fazer uma terapia coletiva de vamos pensar juntos quais são as nossas deficiências. Isso daí vai acontecer ou considerar quando a gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e aí no a sós falar com o Senhor. Na nossa individualidade, falar com o Senhor e esperar do Senhor aquilo que nós precisamos verdadeiramente modificar. Mas eu queria que ficasse muito claro, tanto para mim quanto para você. Infelizmente, ou felizmente, a minha negligência espiritual, os meus erros escondidos, a minha vida de pecado, ela emperra de forma coletiva a igreja de Cristo Jesus. Pastor, é algum terrorismo? O senhor sabe de alguém que esteja dando torto dentro da nossa igreja? Não é terrorismo. É simplesmente uma necessidade de avaliar a nossa vida. A pandemia, no meu ponto de vista, ela veio exatamente para refrear. Nós estávamos comprando roupa aceleradamente, como se a gente tivesse que todo dia usar uma roupa nova. Os calçados, eles não começaram a gastar, a gente começou a comprar um monte. A gente comia que parecia que ia morrer no dia seguinte. Nós começamos a gastar dinheiro para tudo quanto é lado, parece que a gente não pensava no futuro. E aí Deus fala assim: vamos colocar as coisas no lugar? Vamos refrear? A pandemia, ela veio exatamente para fazer a gente considerar. A pandemia veio para fazer a gente enxergar se a gente era igreja apenas aqui e agora, ou se a igreja já existia dentro da minha casa. E quando eu vinha para a igreja, eu trazia aquela congregação que já existia dentro da minha casa. Eu não tenho tempo para ir à igreja, porque eu estou muito atarefado. Bom, durante a semana nas transmissões eu também não te vejo. Então a questão é, não é que não nos haja tempo.
não há interesse, não há motivação, não há deleite, não há satisfação. Então o problema é, eu não tenho tempo. O problema, o pecado é, eu não quero, eu não tenho interesse, eu não tenho deleite, eu não tenho satisfação em estar com o Senhor. Enfim, a partir do 15, Ageu diz assim: considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. E aí o Senhor então fala assim no verso 16: vocês vinham ao monte, e no monte de 20 medidas, vocês encontravam apenas 10. Ou seja, vocês semearam uma colheita inteira de abacaxi. Mas quando vocês vinham para encontrar 20 medidas, era só a metade que vocês tinham. De 20, só apenas 10. Quando vocês iam ao lagar, o lugar de pisar as uvas, para tirar 50, havia somente 20. Ou seja, 30%. Não sei se minha matemática está certa aí, Ingrid, que é das exatas. A Márcia não está aqui com a gente, ela vai responder pelo YouTube. Ela diz que a gente procurava 50, mas a gente encontrava apenas 20. O 17 fala assim: eu feri vocês com queimaduras. Queimaduras aqui seriam úlceras, seriam câncer de pele, queimaduras. O Senhor feriu o seu povo com enfermidades, porque de acordo com Deuteronômio, se o povo não busca Deus como é necessário em obediência, o Senhor traz o castigo de enfermidade, o Senhor traz úlceras sobre o povo, sobre os animais, o Senhor traz peste. O verso ainda fala assim: veio saraiva, veio fogo, e a obra das vossas mãos era tudo coisa morta. Mas o que para mim é mais gritante é quando no verso 17 assim: e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Não sei se cabe a gente falar aqui o pior de tudo, mas o pior de tudo é que mesmo com tanta desgraça, mesmo com tanta chamada de atenção, o pior de tudo é que não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Mas a partir do verso 18, as coisas podem mudar, desde que se considere de novo. Veja a repetição no verso 18: considerai, eu vos rogo, deste dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, do momento em que Ageu está trazendo a quarta palavra, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, figueira, romeira, oliveira não tem dado seus frutos. Mas, leia comigo, desde este dia vos abençoarei. Desde que vocês considerem. Perceba que Deus está dizendo assim: considerem a desgraça que vocês estão vivendo. Olhem para trás e vocês vão perceber de que a desgraça não é porque eu abandonei vocês. A desgraça não é porque eu dei as costas a vocês. Pelo contrário, vocês reconhecerão ao considerar de que as desgraças são consequência das escolhas de vocês, a maneira como vocês têm vivido perante mim. Mas vocês querem mudança? Então vamos lá. Continuem considerando. Só que ao considerarem, percebam o seguinte: no celeiro não tem semente. Na agricultura, na plantação de vocês, os pés de uvas, figos, romãs e azeitonas, nada disso tem dado fruto. Entretanto, se vocês mudarem de vida, do 9º mês, do 24º dia, de 9 de agosto de 2020, a partir de hoje, se vocês considerarem e mudarem de vida, não tenham dúvida, deste dia em diante eu vos abençoarei. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus pode nos tornar prósperos, desde que a gente passe pelo princípio da obediência. Há muitos que pregam a teologia da prosperidade, e Deus pode nos tornar prósperos. O povo do Senhor era um povo próspero, mas o povo era próspero enquanto andasse em obediência. A dinâmica da aliança era vida obediente, boas coisas. Vida desobediente,
gera desgraça, maldição sobre o povo. Considere o que vocês estão vivendo e reconheçam de que a miséria não é culpa de Deus, é a maneira como vocês estão se comportando. Mas considere, se vocês mudarem, eu vou abrir as janelas dos céus, Malaquias, e eu vou derramar sobre vocês bênçãos sobre medida. Malaquias fala assim: se voltem para mim e eu me voltarei para vós outros. E aí quando vocês voltarem para mim, quando as ovelhas voltarem para o aprisco arrependida, quando o filho pródigo voltar para o braço dos seus pais, eu vou abrir as janelas dos céus e eu vou derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por isso, considere, se vocês quiserem um caminho de prosperidade, eu vou abençoar vocês, a partir do momento em que vocês fizerem o compromisso, do princípio de andarem em lealdade, fidelidade e obediência. Se quebrar o princípio, não precisem fazer nada, porque as coisas que vocês fizerem serão consideradas trapos de imundícias. Não tentem me ganhar com o desenvolvimento dos dons e dos talentos de vocês, porque será trapo de imundícia. Não tentem me ganhar lançando no gasofilaço os sacos de dinheiro, porque eu não estou preocupado com as riquezas de vocês. Por isso Salomão em Provérbios diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. A citação do reverendo Hernandes diz: o Senhor não pode aceitar ofertas sem antes aceitar o adorador. O Senhor não está preocupado se você vai dar o dízimo e a quantidade do seu dízimo simplesmente por dar. O Senhor é o dono da prata e do ouro. Se você não quiser ser dizimista, se você quiser quebrar esse princípio da desobediência, será um problema seu com Deus. Mas a obra ela continuará caminhando, porque o Senhor é o dono da prata e o do ouro. Entretanto, quando a gente conserta as coisas espiritualmente com o Senhor, consequentemente o Senhor fala assim: deste dia em diante eu vou abençoar vocês. Eu queria compartilhar com vocês rapidinho uma citação de uma senhora chamada Henrietta. O sobrenome dela eu não vou falar não porque é inglês, e aí eu vou errar. A senhora Henrietta, ela diz assim: o que quebra maldição não é um ritual místico, mas a obediência. O que quebra a maldição não é um ritual místico, mas a obediência. Uma outra citação diz Altino Filho, ele diz assim: técnica, recursos modernos, planos elaborados ou mirabolantes, nada disso substitui a obediência. Na semana passada nós dissemos: a gente pode trazer uma orquestra para nos abençoar no ministério de louvor e para nos ajudar. Mas acontece que se a orquestra não tiver com vida santa e obediente perante o Senhor, o louvor será apenas um entretenimento para os nossos ouvidos, mas não satisfará o nome do Senhor. A Carol pode sentar no teclado e dedilhar perfeitamente o teclado, mas se ela não estiver em obediência, em vida santa aos olhos do Senhor, ela apenas tocou um instrumento. Me desculpe a clareza e a expressão, como qualquer outro ímpio, incrédulo ou profano. Ela não fez aquilo que ela deveria executar e fazer como filha do Altíssimo. O dia da obediência se torna para nós o dia da vitória. Deus começa exatamente quando nós também decidimos começar. Considerem e percebam de que os seus pecados, eles podem ser pedra de tropeço, emperrar o crescimento espiritual do reino do Senhor, da IPM, da Igreja de Cristo Jesus. Por isso a necessidade constante de, se confessarmos nossos pecados, o Senhor Jesus é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A minha vida caloteira, quando eu digo a minha vida caloteira, é um exemplo. A minha vida caloteira, ela emperra a obra de Cristo Jesus, porque eu não estou maculando apenas o meu testemunho, eu estou maculando o reino de Cristo Jesus. O fulano da igreja tal, aquele que se diz crente, o pastor dele, né? Sim, você da igreja do fulano, ele comprou na minha loja, mas até hoje ele não pagou. A nossa língua descontrolada, que vive fazendo fofocas, que aparentemente é apenas uma divulgação de uma notícia, nada tão inocente, são como rachaduras numa laje
uma hora ou outra, o mundo desaba. Parecem coisas pequenininhas, mas que somadas, pequenininhas aqui, pequenininhas ali, pequenininhas lá, pequenininhas acolá, várias laranjinhas danificarão o crescimento da igreja de Cristo Jesus. A minha santidade é intransferível, mas a minha imundícia, ela contamina todo o povo do Senhor. Por isso, Deus fala por meio de Ageu: tudo que vocês fazem é imundo, porque enquanto vocês não reconstruírem o templo, enquanto vocês não se purificarem, eu não vou poder abençoá-los. Entretanto, se vocês considerarem a minha palavra e se vocês mudarem de vida, não tenham dúvida de que haverá recomeço. No celeiro não tem semente, mas haverá colheita. A oliveira, a videira, a romeira, a figueira não estão produzindo os frutos, mas se vocês forem obedientes, não tenham dúvidas de que eu vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Eu encerro com Isaías 1, se não me falha a memória, verso 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Há uma condição: se você considerar, você vai comer o melhor desta terra. Entretanto, se não considerar, você não comerá o melhor desta terra. Isaías 1, versículo 19. Certo, Adílio? Obrigado. Feche os seus olhos. E nós somos chamados nessa noite a considerar sobre a nossa caminhada. E existindo a necessidade, considerar em olhar para frente e ver que é possível desfrutar de novo tempo, desde que haja obediência da nossa parte em Cristo Jesus. Sabe? Vem à frente e ore por gentileza. Pai, obrigado porque a Tua palavra vem de encontro ao nosso coração, Deus, com aquilo que o Senhor quis dizer a Ele. Pai, que possamos, Deus, verdadeiramente considerar aquilo que estamos fazendo, Deus, em nossas vidas, e voltar os olhos para o Senhor, Pai, e buscar ao Senhor como o Senhor merece, como o Senhor deve ser buscado em nossas vidas, Senhor. Pai, que possamos, Deus, realmente nos arrepender dos nossos pecados, que o Senhor possa, como já foi dito, Deus, quebrar as correntes, Deus, quebrar os grilhões que nos prendem, Pai, e que possamos nos derramar aos Seus pés e ir de encontro ao Senhor, Pai. Que o Senhor cumpra, Deus, em nós a Tua vontade, não a nossa vontade, Pai, mas que possamos experimentar do Senhor o melhor, não aquilo que achamos ou que pensamos que seja o melhor, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que possamos, Deus, verdadeiramente, Deus, buscar ao Senhor e o resto, Deus, que só o Senhor tem a nos dar. Em nome de Jesus, que possamos estar verdadeiramente aos Teus pés. Amém. Carol, vem à frente. Nós vamos ficar de pé nesse instante. Ao longo do nosso tempo, com a lida dos profetas, principalmente o profeta Malaquias, agora o profeta Ageu, nós temos sido desafiados a colocar em primeiro plano o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescidas pelo Deus da provisão. Perceba que nós estamos sendo desafiados a abandonar bengalas e muletas, a abandonar aquilo que tem emperrado a nossa caminhada espiritual. Vivi já disse isso aqui nessa noite. O Senhor tem nos convidado a sair do barco. Se você quiser sair do barco, assuma o seu compromisso com Deus e não tenha dúvida de que, se porventura o vendaval for forte ao seu redor, o Senhor está conosco, como Ele diz na sua palavra. E é ao estar conosco, é Ele quem promete a provisão e a proteção sobre o seu povo, além da sua doce e eterna companhia. Enquanto nós
nos colocamos em obediência, as demais coisas serão feitas e dirigidas conforme a vontade do Senhor. Deus tem chamado a sua casa, o seu povo, à ordem, a um tempo de consideração. Isso me faz lembrar a profecia de Isaías ao rei Ezequias: põe em ordem a sua casa, porque dentro em breve o Senhor dará cabo da sua vida. Nós estamos juntos aqui hoje, mas eu não sei se a gente vai estar juntos amanhã, terça, quarta ou quinta. As Escrituras falam de um Deus que é o nosso Deus, que vai voltar. E o dia que Ele voltar, a casa precisa estar em ordem. Por isso, o tempo de considerar é agora. Por isso o profeta Isaías declara: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Grite enquanto Ele está perto de você. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado por Ti receber a palavra do Senhor, ainda que de maneira disciplinadora, demonstra o cuidado paternal do Senhor com a nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado a um tempo de meditação e de reflexão. Sempre existirá dentro de nós coisas, comportamentos, pensamentos, obra das mãos, da língua, da boca. Sempre existirá dentro de nós coisas que precisam ser modificadas. Alguns com mais coisas, outros com menos coisas, mas a palavra do Senhor fala de que nenhum de nós somos justos. Paulo diz que não há um justo sequer. E se não há um justo sequer, a começar pelo que prega, que ministra a palavra do Senhor nessa noite, todos nós precisamos de tempo de mudança e de consideração. A nossa oração é para que, assim como o Senhor removeu as escamas do olhar de Saulo, o Senhor remova também as nossas escamas espirituais. E ao remover as nossas escamas espirituais, o Senhor impulsiona o nosso coração a verdadeiramente buscar e mudar aquilo que é necessário enquanto há tempo. Nós te agradecemos porque a palavra do Senhor fala. E se ela falou conosco, ela há de nos incomodar enquanto o Senhor permitir a nossa existência, até que a gente mude de vida para a glória do Senhor. Se nessa noite há pessoas que precisam mudar de vida espiritualmente, no intuito de receber a Cristo como Senhor e Salvador, que haja o derramar da Tua graça. Há pessoas que têm nos acompanhado, que têm nos assistido pelo YouTube e que têm demonstrado o interesse de se encontrar com Cristo Jesus. Ó Deus, que esta graça prometida nas Escrituras seja abundante sobre a vida destes, que a boa notícia, que a boa nova de salvação gere libertação espiritual. A palavra do Senhor mesmo declara de que conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria, não apenas para a salvação, mas para aperfeiçoamento. Induza-nos, ajuda-nos a viver uma vida de novo tempo, de novidade de vida. É necessário sermos santos, porque santo é o Senhor. É necessário seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação nós não conseguiremos contemplar o Senhor. Use de graça e de misericórdia em nos perdoar, em nos corrigir, mas use também da vara da disciplina, se for necessário, por causa da dura cerviz, se a gente não voltar à presença do Senhor. Mas não nos permita caminhar entregues e à mercê do nosso eu, do nosso pecado, e caminharmos como porco que se remove na lama e na imundícia do seu pecado. Use de graça e de misericórdia com o teu povo em Cristo Jesus. E assim, queridos irmãos, que a graça do Deus eterno, o amor e a misericórdia de Cristo Jesus, a ação consoladora e confortadora e os dons do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nós e sobre todo o povo do Senhor até a volta de Cristo Jesus. Amém e amém.
te abençoe e te guarde em Cristo Jesus. Boa semana e que o Senhor te abençoe.